Espera mais um pouquinho. Pode começar? Pode começar. Boa noite. Começo agradecendo a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel pelo convite, né? Agradeço ao João César. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, né, de conversar sobre o Antônio Cândido. Eu propus, né, uma conversa sobre o Antônio Cândido, um estudioso que tem sido foco, né, das minhas pesquisas há alguns anos, já há uns 15 anos eu tenho estudado sistematicamente a obra dele. Então é sempre um prazer, né, ter a oportunidade de conversar sobre o que eu tenho pensado, dialogar. Então estou muito contente e grata. Agradeço a equipe também, né, que está dando um suporte para a gente estar aqui, né? E agradeço a vocês pelo interesse, fico muito feliz. Espero que a gente tenha uma boa conversa, né? Fico muito contente, estava comentando com o João César, né, por ver que a obra do Antônio Cândido chama, né, a participação de vocês, que é um autor que, né, produz esse interesse, né, e mobiliza, né, um público para vir aqui conversar, né, sobre ele. Bom, eu preparei primeiramente, né, uma breve fala introdutória, falando um pouco da minha trajetória, e também separei vários trechos de dois textos do Antônio Cândido que eu selecionei como textos para a gente discutir hoje, né, no nosso primeiro encontro. Então, a cada encontro, a gente teria textos já selecionados para debate. Então, eu disponibilizei os textos, inclusive, para que vocês possam preparar as leituras, né, e a gente ter uma conversa, né, mais rica. Bom, então, primeiramente, né, gostaria de dizer que a minha fala inicial vai tentar apresentar, ainda que muito brevemente, esses dois livros, né, em que consistem esses trabalhos. O primeiro é o Para Além das Palavras, Representação e Realidade em Antônio Cândido, que eu publiquei em 2015 pela editora da Unesp. Então, vou falar um pouco sobre ele. Nesse livro eu fiz uma leitura cerrada, né, como eu vou explicar, de alguns textos do Antônio Cândido. Me demorei bastante na formação da literatura brasileira e nos parceiros do Rio Bonito. E também em estímulos da criação literária. Eu acho que foi muito importante para mim, acho que nesse momento, né, quando eu elaborei as minhas pesquisas que resultaram nesse trabalho, a leitura dos parceiros do Rio Bonito e de estímulos da criação literária, que são os textos que a gente vai discutir hoje, porque são trabalhos, né, que envolvem o percurso do Antônio Cândido pela antropologia. Então a gente pode reconhecer ali todo o envolvimento dele, né, com os estudos não só em sociologia, que também é evidente, mas também em antropologia. Inclusive ele fez trabalho de campo, né, na pesquisa dele sobre os caipiras paulistas, que é justamente, né, que resulta justamente nesse trabalho Os Parceiros do Rio Bonito. Bom, então eu vou falar bastante desse trabalho, acho que por conta dessa estratégia, né, que foi cada capítulo desse livro se volta para um texto do Antônio Cândido, e eu tento levantar, né, questões, tentando entender, né, o pensamento dele, especialmente acerca da questão da representação da realidade na literatura, mas aí também é importante entender como ele pensa essa tal realidade, né, então os estudos dele em antropologia, sociologia são muito úteis nesse sentido. E o segundo trabalho, que eu publiquei no ano passado, é Contornos Humanos, Primitivos, Rústicos e Civilizados em Antônio Cândido, que tem uma estratégia diferente. Eu não fico, né,
focada, digamos, nos textos do Antônio Cândido apenas. Eu tento dialogar com estudiosos que trabalharam, né, já sobre Antônio Cândido de forma mais explícita, e tento também investigar as referências do Antônio Cândido em antropologia. E também, isso, né, o livro tem duas partes, como eu vou explicar, também me envolvo com estudos em antropologia mais contemporâneos, tentando entender como muitas das premissas do Antônio Cândido foram, né, ao longo, né, da segunda metade do século XX e começo do XXI, colocadas em discussão e muitas delas questionadas. Então, bem, eu vou começar lendo, né, esse pequeno texto que eu preparei, para depois passar para os trechos, porque eu também não sei se vocês tiveram tempo de ler os textos, né? É nosso primeiro encontro, também não sei como que vocês chegaram, né? Se tiveram, porque eu acho que podem ter ficado sabendo muito recentemente, né? Da possibilidade do curso, sem tempo de ler. Então eu selecionei vários trechos para que então, aí eu selecionei vários trechos para que vocês possam acompanhar, mesmo se não leram. Vocês receberam a informação de que os textos seriam esses? Sim, tá. Por e-mail. Tá. 2 textos, né? Bom, então, fundamentalmente, desde o livro Para Além das Palavras, eu tenho pensado, né, que o Antônio Cândido supõe, quando ele reflete sobre literatura, um embate entre realidade concreta, ou matéria, e espírito, ou como ele muitas vezes usa a palavra espírito, muitas vezes ele usa a palavra consciência, né, e uma consciência produtora de inteligibilidade, de sentido. E é um embate implicado, me pareceu, na própria dialética entre universal e particular que fundamenta a obra Formação da Literatura Brasileira. E aí, como eu tento explicitar no livro mais recente, se trata de um pensamento que prevê estágios de desenvolvimento cultural, partindo de uma integração ou simbiose do homem com o mundo natural, com a realidade concreta e imediata, para a paulatina construção de mediações, de maneira que o homem conquiste um afastamento da natureza e habite o mundo da cultura, né, de forma mais plena. Isso a gente vai poder ver bem lendo Os Parceiros do Rio Bonito. Desse modo, a natureza, sendo pensada, né, pelo Antônio Cândido como lei do instinto e das necessidades materiais aprisionantes, e o espírito como abertura, como um traço propriamente humano que liberta o homem, inclusive, né, das prisões que seriam características desse estado natural, e distingue o homem dos outros animais, que viveriam fechados nos seus mundos repetitivos e sem consciência. No livro Para Além das Palavras, eu investiguei como, né, como eu já adiantei, né, como o problema da representação da realidade é pensado pelo Antônio Cândido. E eu tento já nesse primeiro trabalho investigar o diálogo que ele manteve entre estudos literários e ciências sociais. O objetivo do trabalho foi acompanhar, né, de dentro da obra do Antônio Cândido, o diálogo que ele mesmo travou entre teoria literária e teoria socioantropológica. Eu acho que o momento marcante, né, desse diálogo que ele elaborou entre teoria literária e teoria socioantropológica é o texto Estímulos da Criação Literária, me parece. E, bom, de maneira que o Antônio Cândido elaborou, né, uma teorização própria que foi decisiva para a consolidação dos estudos de literatura no Brasil. Né, isso de literatura em geral, mas especialmente de literatura brasileira. Então eu tentei, por meio, né, da leitura detida de alguns textos e, né, do confronto entre textos do próprio Antônio Cândido, que eu selecionei, que me pareciam especialmente importantes, né, para discutir o que eu queria, eu tentei abordar a reflexão, né, do Antônio Cândido sobre a representação enquanto elaboração, transfiguração. São noções muito importantes para ele.
Ao me dedicar a essa leitura cerrada da obra do Antônio Cândido, eu notei certas recorrências que mereciam, na minha perspectiva, uma investigação mais detida. Eu notei que a expectativa de progresso, ou seja, a ideia de que as sociedades humanas e mesmo os grupos sociais, prevendo-se a distinção entre cultura popular e cultura erudita, homem urbano, homem rural, né? Então, as sociedades humanas e os grupos sociais estejam em diferentes estágios de desenvolvimento, alguns ainda numa etapa folclórica, como a gente vai ver no texto Literatura e Subdesenvolvimento, né, que é uma noção que aparece ali. Então, me pareceu que essa ideia, essa expectativa de progresso está pressuposta na própria concepção que ele elabora de representação. E também, né, é fundamental para a gente entender as funções que ele atribui à literatura. Função civilizadora na formação da literatura brasileira, função humanizadora no texto O Direito à Literatura, que a gente vai discutir aqui, que no nosso curso eu vou destacar justamente essa noção de humanização. E são, né, reflexões que o Antônio Cândido elabora ao longo de sua obra toda, né? Elas são repostas, reformuladas. Eu acho que há uma continuidade aí de interesse da parte dele, né, acerca dessa reflexão sobre as funções da literatura. Bom, o próprio texto Estímulos à Criação Literária, a gente vai ver que ele está elaborando, né, para tentar entender diferenças, como ele quer, entre o que ele chama, né, de literatura civilizada e literatura primitiva. Ele vai tentar pensar em funções que a literatura desempenharia. Bom, então me pareceu que conhecer o trabalho do Antônio Cândido em ciências sociais, né, os parceiros do Rio Bonito especialmente, se mostrava fundamental para que a gente entendesse o pensamento dele a respeito da literatura em geral e da representação literária em particular. Eu pude perceber que a leitura dos parceiros do Rio Bonito trazia elementos para a gente entender, inclusive, alguns aspectos da formação da literatura brasileira, além do texto Literatura de Dois Gumes, que a gente vai discutir no curso. E aí vale lembrar que ele escreveu, né, Os Parceiros do Rio Bonito e a Formação no mesmo período. São dois trabalhos que ele está elaborando ao mesmo tempo. Bom, então, tanto na formação como no texto Literatura de Dois Gumes, que já é de 1966, né, a formação é publicada em 1959, o Antônio Cândido sugere um perigo, o risco de que a literatura, em condições tão adversas como as que existiam no Brasil colonial, não viesse a se constituir, a se consolidar como um sistema. A literatura brasileira corria o risco de não se formar e talvez não, né, se tivesse se formado, se não houvesse o que ele chama de auspiciosa disciplina árcade. Esta disciplina, né, esse apego, né, às convenções formais, à técnica da construção poética, essa disciplina teria permitido a resistência da literatura a uma tremenda força de diluição que seria própria do vasto território de rusticidade e primitivismo, né, são os termos dele, de incultura e barbárie gerais, como ele diz na formação, em que as grandes massas aqui viveriam. Então, a disciplina clássica teria possibilitado que a razão resistisse ao conteúdo selvagem do novo mundo, um conteúdo humano, né, e natural, que resistisse a este conteúdo e o incorporasse, ou seja, que o elaborasse. Então, essa ideia da representação sempre como elaboração é muito importante. A gente vai, né, discutir melhor essas questões lendo Literatura de Dois Gumes e Literatura e Subdesenvolvimento, tenho impressão. Bom, mas elaborar a realidade nova por meio dos recursos expressivos europeus, modificando esses recursos no próprio processo, né, de representação dessa nova realidade, seria uma função da literatura nos trópicos. Então, a representação da nova realidade seria necessariamente uma elaboração dessa realidade, que seria transfigurada pela literatura, passando a realidade externa, como ele diz, a habitar o mundo, né, humanizado, civilizado, do sistema simbólico que constituiria a própria, né, literatura. Então, se tornaria interna
à obra literária e ao sistema literário. Então, representar o mundo exterior, natural, social, ou o mundo interior, psicológico, o mundo dos afetos, das emoções, seria ampliar o espaço da consciência humana, da cultura, da civilização sobre a natureza, a realidade concreta, né, do mundo, que incluiria também, né, uma espécie de realidade bruta interior das emoções. Os recursos para isso seriam herdados dos europeus, dos colonizadores. Então seria uma espécie de sistema simbólico, como ele diz, trazido pelos europeus, que ele define como acervo de recursos expressivos, de formas e temas, aquele capaz de representar a realidade nova, desde que fossem adaptados. Então a ideia de adaptação é muito importante, como a gente vai ver. Bom, nem modificado demais, nem de menos, né? Antônio Cândido sempre faz o elogio de uma espécie de equilíbrio entre o que ele chama de universal, que seria esse sistema simbólico herdado dos europeus, e o particular, que seria essa realidade a ser elaborada, que seria local. Então, a premissa da formação da literatura brasileira, né, representar, elaborar, transfigurar a realidade, consistiria em ampliar os domínios do espírito humano, que é reposta no texto, na literatura de dois gumes, como a gente vai ver no curso, encontra amparo, né, nos estudos do autor sobre a sociedade caipira. Então, nesse livro, né, Para Além das Palavras, eu argumentei que o pensamento do Antônio Cândido tinha um caráter evolucionista no sentido de um evolucionismo cultural, uma teoria antropológica, né, que se constitui, que se consolida no século XIX, principalmente nas últimas décadas do século XIX. E que, nessa perspectiva, havia uma premissa de progresso civilizador. E isso a gente perceberia tanto nos trabalhos dele sobre literatura, como nos trabalhos em ciências sociais. E eu entendi, então, né? Então me pareceu que os estudos sobre a sociedade caipira do Antônio Cândido não se desenvolveram à margem dos seus estudos sobre literatura. E aí o que eu notei foi que a ideia de regressão, que é central nos Parceiros do Rio Bonito, como a gente vai ver, se torna também importante nos estudos, né, literários do Antônio Cândido. Então, nos Parceiros do Rio Bonito, né, para a gente, né, começar, né, a conversar sobre esse trabalho, o Antônio Cândido propõe, né, que o caipira seria um tipo humano resultante do que ele chama de regressão do português, que seria civilizado, à condição primitiva do indígena, tornando-se um tipo rústico nesse processo. Então, essas categorias, né, civilizado, primitivo e rústico, são importantes, tanto nos Parceiros como no texto Estímulos da Criação Literária. Então, me parece que essa é uma das teses, né, defendidas nos Parceiros do Rio Bonito. O português perde meios mais avançados de sociabilidade e cultura, regredindo, essa é uma citação, regredindo ao antepassado índio. E aí vivendo, né, como o indígena em simbiose com o meio natural. Essa também é uma noção do Antônio Cândido, dessa ideia de simbiose. Tal simbiose entre homem e natureza seria um estágio já superado pela civilização, ou seja, pela civilização europeia. A civilização transforma o meio, criando uma distância entre o homem e o meio imediato, né, em que ele habita, o meio natural imediato. Trata-se de elaborar a matéria, o mundo natural, por meio do espírito, das disciplinas mentais de que seríamos, porque humanos dotados. Então, de nossa capacidade de entendimento e daí de transformação do mundo. Então, os recursos do espírito humano, quando se desenvolvem, encaminhariam o homem para uma maior distância ou folga com relação às suas necessidades materiais, certamente graças ao desenvolvimento de novas técnicas, incluindo as de representar o mundo, né? Os caipiras, em decorrência de sua regressão e aproximação do indígena, teriam perdido essa distância com relação à natureza.
ganha a natureza, perde a cultura, inverte-se ou reverte-se o processo civilizador, humanizador na constituição do caipira. Para Antônio Cândido, as produções culturais do caipira estariam, por conta dessa situação, em estágio que ele chama de folclórico. Podemos dizer que, para o estudioso, toda a vida do caipira estaria marcada pela indistinção entre mundo natural e mundo humano, indistinção decorrente da reduzida distância entre homem e natureza. Tal distância, né, é alcançada, experimentada pelo homem urbano, seja o europeu urbano, seja o urbano brasileiro, descendente do europeu. Suas produções culturais não se veem, para Antônio Cândido, atreladas ao meio imediato, ganhando em universalidade. Já o caipira, muito colado à sua realidade particular, produz folclore de interesse restrito a seu grupo. O folclore, para Antônio Cândido, seria justamente uma produção cultural atada ao concreto, como a gente vai ver, né, lendo com atenção o texto Estímulos da Criação Literária. Então, a literatura escrita, erudita, que são as categorias que ele traz, né, nos Estímulos da Criação Literária, essa literatura produziria uma distância, né, entre o homem e sua realidade imediata, sendo, então, uma ferramenta eficiente do espírito, né, em busca, né, da elaboração do mundo. Já a literatura do homem, né, primitivo, rústico, no caso rústico, caipira, mas nos Estímulos da Criação Literária ele traz vários exemplos também de povos indígenas, dos Nuer, né, pastores da África Ocidental, dentro dessa categoria de primitivo. Eles teriam também esse empenho, né, em elaborar o mundo, mas estariam num estágio de elaboração anterior ou mais rudimentar. Então, o risco que a literatura teria atravessado no Brasil, e a gente vai ver como ele formula essa noção mesmo de perigo no texto Literatura de Dois Gumes, que a gente vai discutir a aula que vem. Então, o risco que a literatura teria atravessado no Brasil, e talvez, né, não tivesse ainda plenamente segura, dado o perigo do folclore urbano, que é uma categoria que ele elabora no texto Literatura e Subdesenvolvimento, que é de 1970, o risco seria o de falhar na produção de distância, né, nessa ampliação dos domínios do espírito e da consciência humana sobre a realidade. Então, a literatura pode ainda regredir, né, e colar-se de forma imediata à realidade. De certa maneira, regredir como o português que se fez caipira. Então, essa ideia de regressão é tanto importante, né, para Antônio Cândido pensar a própria constituição da sociedade caipira, como atravessa o pensamento dele sobre literatura com essa preocupação de um perigo, né, de regressão à condição de uma literatura oral e não, né, a consolidação de um sistema das letras no Brasil. Bom, então me pareceu necessário levantar, né, como uma espécie, né, de resultado, né, das pesquisas que deram, né, como fruto, né, esse livro, me pareceu necessário levantar uma questão, que é como abordar as contribuições, né, do Antônio Cândido para os estudos literários, considerando a presença de premissas antropológicas que se veem criticadas e muitas vezes superadas, né, ao longo do desenvolvimento, né, da antropologia, na segunda metade do 20, começo do 21. Me pareceu que, ao traçar pontes entre textos do autor, tendo em vista delinear o seu entendimento, né, acerca da representação na literatura, em Para Além das Palavras, eu sugeri a presença do pressuposto do progresso civilizador no âmago, né, da sua reflexão sobre a própria representação como elaboração. Então, à medida que o homem representa o mundo, ele elabora o mundo e ele está, né, de alguma maneira, transformando o mundo e construindo uma distância com relação a uma realidade bruta ou natural. E me pareceu ainda, né, que muito precisava ser feito, né, que esse livro era um esforço inicial para entender o pensamento do Antônio Cândido.
Então eu elaborei novos projetos de pesquisa e tentei estudar mais antropologia. Eu acho que muita coisa a gente pode estudar, né? Antônio Cândido tem muitas referências diversificadas nos parceiros. Eu estudei mais antropologia, agora eu estou estudando mais as referências dele em nutrição, que também são muito interessantes, porque afinal ele estuda a alimentação do caipira, né? Mas os contornos humanos, esse livro resulta, né, dessas pesquisas que eu fiz, tentando entender um pouco melhor os pressupostos antropológicos do Antônio Cândido. Bom, o que eu, né, propus, né, investigar nesse livro é justamente como a categorização do humano, né, dos tipos humanos, se articula na obra do Antônio Cândido a seu entendimento acerca da literatura. Então eu tentei prestar atenção, né, nos tipos humanos que ele define, como o primitivo, o rústico e o civilizado, tentar entender o que isso significa de forma mais precisa e tentar entender como, né, essa categorização dos tipos humanos se associa a certas funções que a literatura poderia desempenhar. E aí me pareceu que a ideia de humanização, por isso que eu propus esse foco, né, no nosso curso, é muito importante, né? É central, inclusive o Antônio Cândido propõe uma função humanizadora à literatura. E o que me pareceu é que essa ideia de humanização estava imbuída de uma concepção teleológica do humano, ainda dessa perspectiva de um progresso, né? Com uma direção, uma finalidade, porque localiza quem seria esse civilizado, né? O europeu ou seu descendente, no cume de um longo percurso de desenvolvimento, de um estado mais rudimentar e espontâneo a outro mais elaborado e avançado. Nesse sentido, eu busco, no Contornos Humanos, discutir esse arcabouço teórico etapista, né, do Antônio Cândido, prestando atenção especialmente para a ideia de que o homem se faz propriamente humano à medida que se afasta da natureza, à medida que elabora a realidade concreta, que ordena essa realidade, dotando-a de sentido e simbolismo. Então, o homem parece, né, se fazer humano ao transmutar a realidade material de que participa em algo considerado mais elevado, superior. De modo que a própria forma humana surge como uma construção, né, um processo também de elaboração. Então, a minha proposição, fundamentalmente, é a de que esses contornos humanos, né, supõem uma espécie de rebaixamento ou de depreciação do corpo e dos outros animais, que teriam também corpo. Né? E esse rebaixamento acaba impregnando a categorização dos tipos humanos de uma certa hierarquia, porque a gente vai ter homens mais próximos da condição natural, ou animal e vegetal, né? Que seriam os chamados primitivos e rústicos, e a gente vai ter aqueles que dela se distanciaram, os civilizados. Nessa produção paulatina do humano, a literatura, que também é categorizada como primitiva, rústica e civilizada, parece desempenhar funções importantes, sendo que ela própria seria inicialmente rudimentar e colada à concretude, tornando-se gradativamente mais elaborada e livre. Então a gente vai ver que nos estímulos da criação literária, né, que é o terceiro capítulo do Literatura e Sociedade, a tese do Antônio Cândido é de que a literatura do primitivo está mais colada à realidade material, à base econômica, às necessidades mesmo corporais, fisiológicas, de alimentação, do que a literatura do civilizado. Que estaria, a do civilizado, inclusive, estaria mais livre para funcionar em contextos novos do que a literatura do primitivo e do rústico, que estaria muito restrita, né, ao seu contexto imediato. Então, da oralidade à escrita, do folclórico ao erudito, a literatura parece paulatinamente alçar a um nível superior. A gente vai ver no direito à literatura, por exemplo, essa noção de níveis, né? Nível inferior, superior, tornando-se capaz de transcender a realidade concreta e imediata, né? À medida que ela se desenvolve, né? É um processo também, digamos, a literatura mesma progride, né? De uma condição, né, mais rudimentar a uma condição mais elaborada e complexa. Tanto a literatura como o humano se fazem assim por
elaboração, né, por transcendência, né, transcender um contexto imediato, natural, e por superação. Então, eu acho que no Contornos Humanos eu desenvolvi muitas das ideias que eu já, né, esbocei no Para Além das Palavras, tentando, né, explorá-las e desdobrá-las, e dialogando, né, com vários estudiosos que também se voltam para a obra do Antônio Cândido e tentando investigar as referências teóricas do próprio Antônio Cândido. Bom, o livro tem duas partes. Na primeira parte, né, que eu intitulei Humanização, que é civilização, eu discuto de forma mais evidente, né, esses pressupostos antropológicos, etapistas do Antônio Cândido. E na segunda parte eu articulo a minha discussão às literaturas africanas de língua portuguesa, quando eu investigo, né, o diálogo de estudiosos dessa área com o trabalho do Antônio Cândido, e também na medida em que eu estudo um autor angolano, Rui Duarte de Carvalho, como uma espécie de contraponto. O Rui Duarte de Carvalho, além de poeta, ficcionista, foi antropólogo, e um antropólogo de finais, né, do século XX, começo do XXI, então ler os trabalhos dele também me ajudam a situar, digamos, né, o pensamento antropológico do Antônio Cândido. Bom, eu acho que seria isso, né, de início. E acho que a gente poderia, então, partir para os textos, né? Conversar um pouco sobre os textos. Eu selecionei vários trechos. Acho que a gente pode fazer uma conversa mesmo, né? Eu vou mandar para vocês esses trechos, né? Em PDF. E... Ui, claro. Essa eu acho que é a questão, né? Uhum. Só que lá, de acordo com os estudos patrimoniais, tem uma carga pejorativa muito forte. E aí eu fiquei com esse pensamento. Depois a gente poderia. Ele faz uma ressalva sobre o PDT, que é rústico. Só que acho que cadeira não forte. É a repressão popular. O folclore é colocado na questão rústica, né? Aí é que vem a questão, trazendo para cá, que é a professora antropológica, a situação da apresenta a literatura hoje, será esse caipira, né, que não teria a mesmo desenvolvimento literário que os civilizatórios, né? Isso é triste, né? Porque causa estranheza. Sim. Uma estranheza aí, essa concepção. Sim. O Antônio Cândido, no Literatura e Sociedade, que é, né, o livro em que ele publica como terceiro capítulo esse texto Estímulos da Criação Literária, no primeiro capítulo ele vai falar, intitulado Crítica e Sociologia, das contribuições da sociologia para os estudos literários. Bom, é um texto, né, em que ele defende, né, que a sociologia pode contribuir para os estudos literários se ela não for
tirânica, se ela, né, não for assim utilizada à maneira do Silvio Romero, um autor que ele estudou bastante, e ele considerava que assim, descuidava da questão propriamente literária, estética, formal. E aí, no andamento da argumentação, tem um momento que eu acho bem interessante, que o Antônio Cândido diz. E a gente não pode esquecer que a sociologia hoje não é a mesma sociologia do Silvio Romero. A gente tem que entender que a sociologia mudou. Ele está falando agora em meados do século XX, anos 50, 60. Eu não sei se ele chegou a fazer parte do movimento eugenista, mas ele era adepto do pensamento. Ele era racista, com certeza. Mas quem fez parte do movimento eugenista foi Monteiro Lobato e outros tantos, né? Ele era a favor do branqueamento. A obra do Silvio Romero tem um estudo muito interessante que eu posso disponibilizar para vocês, da Cláudia Matos, que foi professora da UF, que se chama o Silvio Romero Folclorista. Acho que se chama A Poesia Popular na República das Letras, Silvio Romero Folclorista. Um livro premiado, excelente, e ela estuda bastante a complexidade da questão racial na obra do Silvio Romero, porque ele defende a importância das contribuições culturais de matrizes africanas, e ao mesmo tempo ele é extremamente racista, né? Essa ambivalência que atravessa a obra dele. Mas, então, o que eu queria, né, pensar é que é isso que o Antônio Cândido diz, a sociologia hoje, meados do século XX, não é a mesma do Silvio Romero. Então, quando eu falo em estudar sociologia, eu não estou dizendo para a gente fazer o que o Silvio Romero fez, né? Eu acho que essa atenção para as mudanças nas disciplinas, né? E, aliás, isso é muito exigente, muito difícil, justamente. Eu acho que qualquer abordagem interdisciplinar é muito... né, demanda muito, porque acompanhar, né, as mudanças, as discussões, as divergências numa área exige muito tempo. Mas eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa do meados do século XX para hoje. Então, Antônio Cândido está elaborando esses trabalhos nos anos 50, 60, né, 70. A gente vai ler o texto dele mais recente, é de 1988. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E ele próprio foi mudando. Então, quando a gente lê a formação, a gente percebe como é diferente do Literatura de Dois Gumes e muito diferente da literatura sobre desenvolvimento, a literatura e a formação do homem, que a gente vai discutir. Ele foi digamos que, envolvendo com os debates sobre imperialismo. Então, na formação não aparece essa questão do imperialismo nem nos parceiros, mas é o foco do literatura e subdesenvolvimento. Então, acho que a gente pode pensar que a questão, né, que vocês estão colocando decolonial, que é toda uma discussão que não fazia parte do universo dele, mas faz parte do nosso. E isso nos chama a uma espécie de distanciamento com relação... Essa é a questão que eu tento colocar. Se a gente tem um distanciamento com relação às premissas, né, antropológicas do Antônio Cândido, como a gente vai se relacionar com essa obra? Isso que eu acho que é o nosso desafio. E também pensar como é uma obra, eu acho que ainda mas posso falar da minha formação, né? É uma obra que faz parte da minha formação. Eu li nos cursos que eu fiz de graduação e pós-graduação. Então, pensar sobre a obra do Antônio Cândido, também tentando entender os pressupostos dele, é um modo de pensar meu próprio pensamento. Né? Acho que isso também é interessante, o exercício de autorreflexão. Brasílica, né? Seria assim, o português degrediu para estar está sendo basicamente Nos parceiros, curioso, né? Eu acho que o Antônio Cândido é muito marcante isso nos textos dele sobre o Silvio Romero e sobre Euclides da Cunha. Eu trato um pouco disso no terceiro capítulo do meu livro, né, Contornos Humanos. Ele faz parte de uma geração, e eu acho que ele elabora isso de forma muito assim, explícita, que abandona toda a categorização racial. Entende, né, que o pensamento racial era um grande equívoco. Para ele, fundamental nesse sentido foi o Gilberto Freire.
uma abordagem culturalista que ele teria trazido, né, dos Estados Unidos, tendo estudado lá com um antropólogo Boas, né, Franz Boas, teria vindo com uma teoria nova em que a questão racial não seria, né, o arcabouço teórico, né, do trabalho. A gente sabe que é muito, o Gilberto Freire é muito ambivalente nesse sentido, né? A questão racial está ali ainda presente, mas de todo modo ele tem todo um esforço culturalista, digamos, né? O Gilberto Freire, e eu acho que isso se consolida na geração do Antônio Cândido. Então, a gente lendo a obra do Antônio Cândido, por exemplo, aqui as categorias são primitivos, rústicos e civilizados. Não são brancos e negros. Ele não utiliza essas categorias raciais. No entanto, né, a gente pode traçar pontes com... Então, quando ele leu Silvio Romero, no primeiro trabalho que ele faz, em 1945, primeira tese acadêmica dele é sobre o Silvio Romero. O que ele vê de problema mesmo ali é a falta de conhecimento e de atenção à dimensão estética, né? O trabalho com a palavra mesmo, que para ele é o próprio da literatura e do estudo que caracteriza o estudioso de literatura. E aí o Antônio Cândido está bem antenado, né, com o que está sendo pensado internacionalmente. Ele cita muito o que está sendo produzido, né, nos Estados Unidos, na Europa. Ele cita muito os New Critics e essa atenção, né, para o texto. E aí ele critica a questão racial. Aí ele fala que o Silvio Romero também é muito ultrapassado no que se refere à questão racial. Ele explica tudo pela questão por determinismo biológico, né? Climático, racial. Só que aí o que o Antônio Cândido sugere é tanto o Silvio Romero como Euclides da Cunha, que também recorre a todo, né, pensamento rássico várias teorias raciais ali presentes, o Antônio Cândido vai entender o seguinte: eles acertaram o modo como eles pensaram a sociedade brasileira, mas as suas categorias, os seus recursos não eram os melhores. Ou seja, se a gente, ao invés de falar em branco, ariano, a gente falar em civilizado e europeu, ao invés de falar em indígena no sentido racial e em negro, a gente falar em primitivo, rústico, a gente mantém mais ou menos a mesma, digamos que, avaliação. Ou seja, o que o Antônio Cândido sugere é o que eles julgaram que poderia ser entendido, explicado por causas raciais, biológicas, na verdade, tinham causas sociológicas, sociais, econômicas, históricas e não biológicas. No entanto, eu acho que é algo para a gente pensar, né? Como o Marcos colocou. É evidente aí uma ideia nessa noção de regressão, que é um conceito mesmo para Antônio Cândido, fala em regressão adaptativa. O português abandona formas mais ricas de sociabilidade e cultura e incorpora, né, modos de vida das sociedades primitivas, regredindo. Então, se há regressão é porque há um percurso histórico num sentido que é o presente é o europeu, os outros estão numa espécie de passado. Para o Antônio Cândido não há nenhuma explicação racial para isso. Em nenhum momento eu vejo ele. Mas há uma hierarquia. Aí o que me parece é que a hierarquização que era racial é traduzida como uma hierarquização cultural, sociocultural. E hoje a gente tem discutido, hoje já há algumas décadas, né? Mas a gente tem discutido também formas, né, de racismo que impliquem essas hierarquizações culturais, né? Então isso chama uma discussão. Parece uma estratégia que a gente viveu. A gente primitivos, os últimos e os europeus. Os europeus são os civilizados, então toda a civilização depende. Para o Brasil se tornar uma nação que faça parte do conceito das nações civilizadas, é preciso vingar o repertório cultural trazido pelos europeus. Então, na formação tem toda uma metáfora, né, do transplante,
do galho que transplanta, né? A literatura vem e vai ter que brotar aqui. E tudo que é referência, né, às culturas que ele vai chamar, né, de folclóricas, que seriam indígenas, africanas ou rurais mesmo, né, desses portugueses regredidos, tudo isso está nesse chamado, né, primitivismo reinante, que precisa ser elaborado, precisa ser incorporado ao mundo civilizado, seja como assunto da literatura, seja como parte mesmo, né? Mas eu acho que ele incomoda ela também. Essa coisa do significado, porque é aquilo. A gente olha aquilo aqui, olhando ali. Tá? Não é significado. Aqui é significado. A gente não consegue usou a categoria porque não era bem visto, então o civilizado é o branco. Na verdade, porque o português é o branco e o outro Eu acho. esse equilíbrio, essa coisa um pouco escorregadia. Assim, quando eu vou ler, muito escorregadia. Principalmente acho que quanto na graduação em direito à literatura, depois de ler o Vargas Llosa, eu queria arrancar fora. E aí você vai lendo Cândido, você vai ter um respiro, bacana, ele está dizendo aqui da literatura, poxa, bacana, ele está indo aqui, ele está hoje todo sertanejo. De repente, ele abre aquele abismo, mas existe aqui o erudito, existe o que vai te humanizar, e o resto é o resto. Ele fica meio, poxa, como acreditando tanto em você? É esse morde a sopra que é muito angustiante. Sim. Abaixo do europeu civilizatório. Civilizatório já está dizendo, uma coisa evolutiva. E eu acho que essa questão da argumentação, né, ser um tanto que como se a gente tivesse a impressão que ele argumentaria num sentido, depois tem um outro movimento. Um texto que foi assim muito importante para mim foi o texto chamado Além da Literatura, do Marcos Natali, professor da USP. É um texto de 2006, eu li em 2008 e eu acho que foi assim uma transformação para, né, nossa, porque ele traz toda uma discussão dos estudos da subalternidade e até na versão mais longa do texto que ele publicou no livro A Literatura em Questão, que é um livro que ele publicou pela editora da Unicamp em 2020, tem esse texto Além da Literatura ampliado, inclusive agora com uma parte em que ele discutiu o Júlio Cortázar também, ficou ainda mais rico. Mas ele estuda esse movimento argumentativo do Antônio Cândido, essa tensão, como ele diz, entre o que ele sugere, né, a partir do diálogo que ele faz com Chakrabarti e Omibaba, entre o modelo pedagógico e o modelo performático de democracia. É um texto que eu vou deixar com vocês até para a gente poder discutir na aula sobre o direito à literatura. E eu acho que no que se refere a esses textos que a gente vai discutir hoje, esse movimento assim da argumentação, eu acho que tem nos dois casos, porque nos parceiros, na introdução, ele começa a dizer, porque hoje a gente sabe, porque afinal ele está lendo antropologia de ponta nos anos 40, ele está lendo Malinowski, ele está lendo antropologia funcionalista, né, antropologia social inglesa, está lendo uma discípula do Malinowski, que tem todo um trabalho sobre alimentação, que é a Audrey Richards. E esses antropólogos estão justamente questionando a teoria do evolucionismo cultural, né, que se consolidou no final do século XIX, se tornou uma espécie de senso comum na área. E o funcionalismo questiona essa possibilidade de comparação entre as culturas, né, mais evoluídas e menos evoluídas, que vão sugerir que cada cultura é uma espécie de totalidade em si, e o valor de cada elemento da cultura só pode ser medido dentro dela mesma.
Então, Antônio Cândido começa trazendo essa teoria, né, do Malinowski, que ele leu, ele está antenado. Aí, paulatinamente, ele começa a dizer, bom, mas a gente não pode ir para o extremo, né, de achar que não é possível comparar. Aí tem as partes que eu selecionei aqui da introdução. Ele começa a dizer quando que é possível comparar as culturas. Ele diz, sobretudo quando encaramos a obtenção dos meios de vida, observamos que algumas culturas não conseguem passar de um equilíbrio mínimo, mantido graças à exploração de recursos naturais por meio de técnicas rudimentares, a que correspondem formas igualmente rudimentares de organização. O critério para avaliá-las nestes casos é quase biológico, permitindo reconhecer dietas incompatíveis com as necessidades orgânicas, correlacionadas geralmente à técnica pobre, estrutura social pouco diferenciada além da família, representações míticas e religiosas insuficientemente formuladas. É o que se observa em povos marginais da Patagônia e, sobretudo, Terra do Fogo, em nome dos rumos criminosos ou outros não claros. Então, essa passagem eu acho bem importante, mostra como essa passagem também do racial, que seria o biológico, para o cultural, o sociocultural, tem uma fonte que eu estou querendo investigar mais, que está justamente na nutrição. Que é muito importante para o Antônio Cândido, todo o debate sobre nutrição que havia na época, porque aí a explicação vai ser entre os nutricionistas que ele leu, né? O Coutinho, o próprio Josué de Castro, que é tão interessante. O que se explicava como superioridade racial pode ser explicado como uma melhor dieta. Então, os arianos não são superiores porque têm uma genética superior, mas porque eles comiam carne, comiam aveia, comiam trigo, e aí eles se desenvolveram melhor. Então, isso tem uma perspectiva muito mais otimista. Até a Casa Grande Central do Gilberto Freire é um marco nesse sentido. Ele também está muito atento à alimentação e leu esses nutricionistas que o Antônio Cândido leu também. O Rui Coutinho, inclusive. O Rui Coutinho chama o Gilberto Freire para fazer a introdução do livro dele, né, O Valor Social da Alimentação. Isso tudo nos anos 30, né, está sendo muito. E é um modo, acho que os nutricionistas, muitos são médicos, né, é um modo deles, anos 30 e 40, né, é um modo deles se afastarem do pensamento eugenista mais radical e defenderem uma espécie de eugenia, porque inclusive o termo aparece, até nos pacientes, ele fala, num momento ele fala de movimento eugênico. Mas aí a eugenia não é racial, é alimentar, digamos assim, é uma boa alimentação. E aí todo o problema que a gente vai vendo nos parceiros, me parece, é que se você define uma alimentação ótima, digamos, que todos deveriam ter, em grande medida você define todo um modo de vida a ser almejado como, né, a ser universalizado. Então, a questão da dieta e a avaliação de que a dieta do caipira é medíocre é muito importante para Antônio Cândido. Para defender uma transformação. Né? E isso é muito complexo, como a gente vai ver. Né? Ele faz um estudo, é um livro muito interessante, é um trabalho maravilhoso, assim, cheio de nuances e momentos, né? Tem um momento em que ele faz todo um estudo histórico, ele estuda muitos relatos de viajantes para tentar pensar o caipira na sua formação. Tem um momento mais do estudo da dieta propriamente, tem um momento do trabalho de campo, estudo da sociabilidade, a dieta também, no trabalho de campo ele estuda. Bom, mas aí estudando a sociabilidade, o Antônio Cândido entende, né, percebe que o bairro é a estrutura fundamental da vida social do caipira, o bairro rural. Aí ele diz, aquém dele, né, do bairro, não há vida social estável, e sim o fenômeno ocasional do morador isolado, que tende a superar este estágio ou cair em anomia. Superar o estágio do bairro, né, ir para a cidade, ou quanto mais isolado, mais fora, né, da vida em sociedade e das normas, né, das leis, ele cai num estado de anomia. Além dele, né, além do bairro, há agrupamentos complexos, relações mais seguidas com o mundo exterior, características de uma sociabilidade mais rica.
Ele, o bairro, é a unidade em que se ordenam as relações básicas da vida caipira, rudimentares como ele. É um mínimo social equivalente no plano das relações ao mínimo vital representado pela dieta já descrita. Então, toda a ideia de que ele tem uma dieta que só é suficiente para um mínimo, né, para ele se manter, para ele sobreviver, mas não para o seu desenvolvimento pleno. Então, é um mínimo vital que está conectado a um mínimo social, essa sociabilidade mínima do bairro. Uma outra passagem que eu selecionei, que para mim foi muito importante ler, para pensar essa noção de humanização, é essa terceira. Antônio Cândido diz o seguinte: no citado ensaio sobre a influência da herança indígena na adaptação do colonizador à terra do Novo Mundo, Sérgio Buarque de Holanda, que é uma referência fundamental também, além, digamos, da nutrição, que vem muito do Gilberto Freire, né? Todo esse estudo sobre os caipiras tem a ver com esse trabalho do Gilberto Freire. Esse trabalho do Sérgio Buarque de Holanda. É bom, né, que ele aponta elementos capitais para avaliar a extensão desse mais que ajustamento, verdadeiro comensalismo do paulista com o meio físico. Então é esse texto do Sérgio Buarque, Índios e Mamelucos na expansão paulista. Bom, um comensalismo em que ele, né, o caipira, se despojou não raro da iniciativa civilizadora para, na parcimônia do seu equipamento tecnológico, regredir ao antepassado índio e, deste modo, penetrar mais fundo no mundo natural. Então, ele se despoja da iniciativa civilizadora e se envolve, né, com esse modo de vida indígena, que é apresentado não como um ganho, digamos, né, mas como uma espécie de perda, de retorno, de regressão. Esta familiaridade do homem com a natureza vai sendo atenuada à medida que os recursos técnicos se interpõem entre ambos, e que a subsistência não depende mais de maneira exclusiva do meio circundante. O meio artificial, elaborado pela cultura, cumulativo por excelência, destrói as afinidades entre homem e animal, entre homem e vegetal. Em compensação, dá lugar à iniciativa criadora e a formas associativas mais ricas, abrindo caminho à civilização que é a humanização. Essa passagem para mim é muito importante, né? Porque é explicitar, né, que civilização é humanização. É muito decisivo, eu acho. A gente, depois de ler Os Parceiros e essa definição de humanização, a gente lê os trabalhos do Antônio Cândido sobre literatura de outra forma. Por isso que eu acho que a gente, né, quem estuda literatura tem que ler Os Parceiros, porque parece que aí é como se fosse um quebra-cabeça, você junta mais peças, você vai, né, entendendo coisas que passam um pouco batido quando a gente lê os textos, os estudos dele sobre literatura. Tá lá primitivo, tá lá rústico, tá lá humanização, mas a gente vai passando, né? Aquilo não é tão significativo, parece. Mas quando a gente lê Os Parceiros, tudo isso eu acho que ganha um sentido, né, mais delineado. Aí ele continua: daí as consequências negativas de uma adaptação integral do homem ao meio, em condições tecnicamente rudimentares, que é exatamente o que ele disse que aconteceu com os caipiras, né? E que acontecia, claro, com os indígenas. Então, são consequências negativas, na medida em que limita a sociabilidade e torna desnecessárias as atitudes mais francamente operativas na construção de um equilíbrio ecológico que integre de modo permanente novas técnicas de viver e realce mais nitidamente a supremacia da cultura sobre a natureza. Então tem uma ideia de, né, ou o homem domina a natureza ou é dominado por ela. Parece um jogo de uma relação de dominação, que se afirma daí uma supremacia criadora da cultura, que vai resultar, né, de uma permanente evolução dos modos de produção, né, da técnica. E então viver com, né, uma técnica rudimentar e num equilíbrio que o Antônio Cândido sempre vai chamar um equilíbrio precário,
é negativo, porque de algum modo impede o homem do seu desenvolvimento mais pleno, já que aí o homem fica mais colado à natureza, mais próximo, né, com mais afinidades com o animal e vegetal. Então parece que o homem se torna propriamente humano à medida que ele se afasta dessa condição de proximidade ou de simbiose com a natureza. Eu acho que essa passagem realmente é muito interessante, muito importante. E a ideia de equilíbrio ecológico, né, que é muito interessante, porque pensar um trabalho que ele elaborou meados dos anos 40, meados dos anos 50. A questão ecológica aqui não tem o sentido que tem para a gente. Nos parceiros, o equilíbrio ecológico é o equilíbrio da sociedade com o meio em que ela vive. Não é uma noção do equilíbrio de um sistema ecológico como a gente pensa, né? Isso está surgindo. Quando a gente lê o Josué de Castro, que é uma referência para Antônio Cândido, o Josué de Castro já tem muita atenção para a questão da degradação do meio ambiente, coisa que o Antônio Cândido não incorporou. Ele incorporou outros aspectos do pensamento do Josué de Castro. Mas esse da preocupação com a degradação, né, do meio ambiente, eu não encontro, assim. Inclusive, alguns caipiras que ele, com os quais ele conviveu, né, que ele registra depoimentos, falam da derrubada das matas, da diminuição das frutas. Imagina o estado de São Paulo, né, meados do século XX. É uma destruição de toda a Mata Atlântica. Tudo que restava foi posto abaixo, né? E o Antônio Cândido não vê isso com maus olhos. Isso nem é uma questão. Então, a questão de equilíbrio ecológico não se coloca para ele no sentido que se coloca para a gente. Então, por exemplo, a gente vê aqui, para o caipira, a agricultura extensiva itinerante foi um recurso para estabelecer o equilíbrio ecológico, recurso para ajustar as necessidades de sobrevivência à falta de técnicas capazes de proporcionar rendimento maior da terra. Então, o caipira, a ideia do Antônio Cândido é como ele não tinha uma técnica avançada, né, para produção, né, para conseguir fazer a terra produzir, ele produzia um tempo, abandonava aquela terra, abria uma nova roça. Então, o equilíbrio ecológico é essa relação dele com o meio, né, imediato. Aí ele diz, por outro lado, né, essa agricultura extensiva, itinerante, abrir novos roçados, né? Então, por outro lado, isso condicionava uma economia naturalmente fechada, fator de preservação de uma sociabilidade estável e pouco dinâmica. Daí a regressão assinalada por Saint-Hilaire no trecho citado, porque o caipira só produz para a própria subsistência, então ele não vai fazer parte das redes de comércio, de redes mais extensas, né? Ele vive, digamos que, fechado no seu próprio bairro, no seu próprio mundo. Daí a regressão assinalada por Saint-Hilaire no trecho citado. Na cultura e na sociedade caipira, há não apenas permanência de traços, dos traços que desde logo se estabeleceram como mínimo social, mas retorno, perda de formas mais ricas de sociabilidade e cultura por parte dos que iam se incorporando nela a partir de grupos mais civilizados. Então é sempre essa perspectiva de uma perda, né, na ideia da regressão. Aí aqui ele vai falar como a vida do caipira é integrada à natureza, né, a vida do caipira é fechada sobre si mesma, como a vida das plantas. E aí depois ele começa a discutir, principalmente, né, na terceira parte do livro, como o caipira está vivendo um processo de uma crise, né, grave, né, decorrente da expansão, né, do capitalismo, né, que ele chama de modernização do campo, né, que está fazendo com que o caipira tenha cada vez menos acesso à terra, né, menos condições de abrir novos roçados, e vive mais, digamos que, em contato com produtos industrializados, coisa que antes não acontecia, então necessitando de dinheiro para comprá-los, né? Antes o caipira vivia praticamente sem dinheiro, tudo ele
produzia na sua própria, no seu roçado. E o Antônio Cândido tem um trabalho muito, muito bonito assim, de descrição das redes de solidariedade, dos mutirões, do modo de vida caipira, né, que ele diz que é um equilíbrio precário, porque condicionado por uma técnica rudimentar, né, de produção, mas que toda essa sociabilidade de bairro compensava essa espécie de digamos, fragilidade da técnica, né, essa baixa produção, porque todos se ajudavam. E isso vai acabando, e aí a gente está diante também de um contexto de crise e de empobrecimento que leva à migração para as cidades. Então essa é a discussão que ele está fazendo. Aí ele diz: o caipira não vive mais como antes em equilíbrio precário, segundo os recursos do meio imediato e de uma sociabilidade de grupos segregados. Vive em franco desequilíbrio econômico em face dos recursos que a técnica moderna possibilita. Aí ele vai: o nosso estudo procurou mostrar seu baixo nível de vida, baseado em mínimos, definidos historicamente para uma situação de semi-nomadismo e ocupação primitiva de um solo vasto. Atualmente, eles não se justificam, né, esses mínimos, dadas as possibilidades tecnológicas e sociais, sobretudo a possibilidade de distribuir com mais equilíbrio as oportunidades e os bens. Ao seu lado, desenvolveram-se outros níveis que agora contrastam fortemente com eles, tornando-os moralmente inaceitáveis. Então é bem interessante que ele vai conduzindo à conclusão do livro, que é uma conclusão muito corajosa, né, que é a defesa da reforma agrária. E aí até na apresentação do prefácio, que é de 64, ele retoma a questão de julho de 64, né, pouco depois do golpe militar, e ele a defende novamente, né, afirma a importância da reforma agrária e que esse estudo é pensado como uma contribuição para isso. Então essa ideia de distribuir, né, com mais equilíbrio as oportunidades e os bens, porque muitas vezes o caipira é mantido num modo de vida semi-nômade, primitivo, né, porque ele não tem a posse da terra, ele é expulso muitas vezes. Então tem uma espécie de associação na obra do Antônio Cândido entre primitivismo e pobreza. É como se o pobre fosse levado a viver como um primitivo, e é como se o primitivo vivesse pobremente, porque ele tem uma baixo desenvolvimento tecnológico. E isso eu acho que é problemático também para a gente pensar, né? Isso a gente vai poder pensar melhor, eu acho, lendo literatura e subdesenvolvimento, quando ele vai falar sobre bolsões de atraso, essa noção de subdesenvolvimento, que não está na formação, não está aqui, mas vai estar lá, né? Já um novo momento, eu acho, do pensamento do Antônio Cândido. Bom, tendo conseguido elaborar formas de equilíbrio ecológico e social, o caipira se apegou a elas como expressão de sua própria razão de ser, enquanto tipo de cultura e sociabilidade. Daí o atraso que feriu a atenção de Saint-Hilaire e criou tantos estereótipos, fixados sinteticamente, de maneira injusta, brilhante e caricatural, já neste século, no Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Esse é um bom exemplo dessa argumentação que deixa a gente assim, né, em suspenso, porque é injusta, mas é brilhante, né? A gente fica como? Mas eu acho interessante também que é o atraso que produz os estereótipos, né? Então, a ideia não é que o homem urbano tem preconceito com relação ao caipira. Parece que é o atraso que produz o estereótipo e não o preconceito, digamos, né? É como se houvesse uma legitimidade para o estereótipo. Mas aí ele continua falando sobre esse apego, né, às formas de vida desenvolvidas. Ele diz: em verdade, esse mecanismo de sobrevivência, pelo apego às formas mínimas de ajustamento, provocou certa anquilose da sua cultura, né, uma rigidez. Como já se tinha visto no seu antepassado índio, verificou-se nele certa incapacidade para adaptação rápida às formas mais produtivas e exaustivas de trabalho no latifúndio da cana e do café. Esse caçador subnutrido, em outros momentos ele fala que a subnutrição, né, o nível biótico precário impede o trabalho mais assim,
com mais horas de trabalho, né, mais exigente. Então, esse caçador subnutrido, senhor de seu destino graças à independência precária da miséria, refugou o enquadramento do salário e do patrão, como eles lhe foram apresentados, em moldes traçados para o trabalho servil. Aí ele vai falar como o precário acesso à terra, ele diz, contribuiu para a manutenção, né, desses mínimos de sobrevivência biosocial, como eu falei para vocês, né, e a permanência nesses níveis. Então, a cultura do caipira, como a do primitivo, não foi feita para o progresso. A sua mudança é o seu fim, porque está baseada em tipos tão precários de ajustamento ecológico-social que a alteração destes provoca a derrocada das formas de cultura por eles condicionada. Daí o fato de encontrarmos nela uma continuidade impressionante, uma sobrevivência de formas essenciais, sob transformação de superfície, que não atingem o cerne, senão quando a árvore já foi derrubada e o caipira deixou de o ser. Aí vem a conclusão mesmo, ele diz, se este livro conseguiu traçar uma imagem coerente da sua situação atual, pode-se ver que os elementos de que dispõe, né, a sua cultura tradicional são insuficientes para garantir-lhe a integração satisfatória à nova ordem de coisas, e que ela, né, a cultura tradicional, é algo a ser superado, se quisermos que ele se incorpore em boas condições à vida moderna. Não se trata, evidentemente, de permitir ao caipira recriar as condições de relativo equilíbrio de sua vida pregressa, isto é, ajudá-lo a voltar ao passado. Trata-se de não favorecer a destruição irremediável das suas instituições básicas, sem lhe dar a possibilidade de ajustar-se a outras. O caipira é condenado à urbanização, e todo o esforço de uma política rural, baseada cientificamente, isto é, né, na geografia, na economia rural, na agronomia e na sociologia, que é o caso dele, né, deve ser justamente no sentido de urbanizá-lo, o que, note-se bem, é diferente de trazê-lo para a cidade. No estado atual, a migração rumo a esta é uma fuga do pior ao menos mal, e não poderá ser racionalmente orientada se não se partir do pressuposto de que as conquistas fundamentais da técnica, da higiene, da divulgação intelectual e artística devem convergir para criar novos mínimos vitais e sociais diferentes dos que analisamos neste trabalho. Aqui é uma foto do Antônio Cândido em 1951, em São Carlos, no interior de São Paulo, num congresso, apresentando suas pesquisas, ele era estudante, né, de pós-graduação, fazendo seu doutorado. Ele, na verdade, era professor assistente, né, na cátedra de Sociologia. Então, ele era assistente do professor Fernando de Azevedo, que era o catedrático. Mas era nesse momento que ele estava fazendo o doutorado dele, né? Então a gente faz uma analogia, digamos, né, com a nossa estrutura de pós-graduação. E aqui são as conclusões que ele apresentou nesse congresso, que era um congresso normalista de educação rural. Eu só vou ler a primeira. Ele diz: o rural, como tipo de cultura e de vida social, tende a ser superado. Deve-se, portanto, evitar a formação de uma mentalidade saudosista que impeça a marcha do progresso. E aí ele vai fazer várias recomendações que eu acho que tem muito a ver com o Fernando de Azevedo, que era, né, de certo modo, orientador dele, que trabalhava, né, com sociologia da educação, sobre como os professores, né, e os inspetores escolares podem ajudar para transformar a realidade do campo. Bom, então essa conclusão do Antônio Cândido, né, do final dos parceiros, né, que ele defende a ciência aqui, né, essa transformação racionalmente orientada. É uma confirmação no final do Texto do Brasil. Quando o Sérgio Arganda diz que o governo tem que estar em cima, confirma a apresentação cultural do princípio da legislação. Isso vai acontecer. Interessante. Mas é muito próximo à conclusão que você não pode fazer. Sim. De um progresso necessário na modernização. Sim. E é interessante que a geração do Antônio Cândido, porque ele fala em entrevistas, é muito marcado pelos estudiosos, né, da obra dele em sociologia.
Então, o Jackson, né, tem um livro que se chama A Tradição Esquecida, né, com entrevistas com o Antônio Cândido, e o Antônio Cândido enfatiza que a geração dele é uma geração que estudou grupos sociais à margem, empobrecidos, estudou os pobres do Brasil, enquanto que a geração anterior estudou as elites, né? Quer dizer, o foco estava no estudo da... A gente vai ler, né, Casa Grande Senzala e Raízes do Brasil, a ideia é a família do senhor de terras, né, do patriarca. E o Cândido vai estudar os caipiras, que são os pobres, aqueles que são despossuídos. Ele vai estudar inclusive os parceiros, que são aqueles que não têm terra, porque você tem caipiras que são sitiantes, que têm alguma propriedade. Os parceiros não, eles vivem no regime de parceria porque eles não têm terra, provavelmente eles foram expulsos da sua terra porque deviam, né, a família pode estar vivendo há décadas, talvez séculos numa terra, mas não tem um documento, né, de posse. Ela é expulsa quando chega alguém que diz que é dono, faz uma fazenda ali, enfim. E aí muitas vezes o caipira vive num regime de parceria com os fazendeiros. E o Antônio Cândido fala muito, né, de fazendas improdutivas, do latifúndio improdutivo, daí entra a elite de novo, né, o latifúndio improdutivo e essa espécie de acomodação em que o fazendeiro que não explora toda a terra que tem e pode arrendar, é uma espécie de arrendamento para o caipira, né, poder plantar, produzir, viver e dar uma parte ou pagar um aluguel, ou depende do contrato, são vários tipos de contrato nesses regimes, né, de parceria. Então ele está estudando o pobre. E a ideia me parece ser de que esse pobre ficou pobre por conta desse regime de latifúndio que o expulsa. E o que me parece interessante é que aquele está defendendo a reforma agrária, ou seja, que esse latifúndio improdutivo, né, deixe de ser improdutivo, passe a ser produtivo para as mãos dos próprios caipiras, que vão ter daí um auxílio para que eles possam, né, produzir de forma menos rudimentar, possam ter acesso ao que se desenvolvia na universidade. Então ele chega a falar, né, em acesso aos insumos. Imagina, era um período, né, de muita euforia com relação a fertilizantes, agrotóxicos, outras, né, várias formas que a gente conhece, enfim, que eram uma novidade, né? E a forma do caipira produzir era entendida como bastante ruim, né? Uma espécie de ignorância, incapacidade de produzir. Mas talvez hoje em dia a gente possa pensar que talvez não seja bem assim, né? Porque você deixar descansando a terra, abrir outro roçado, depois quando é uma tecnologia indígena que o caipira incorporou do indígena. Quando você volta para aquele roçado, você tem uma mata que se refez, você tem, né, uma diversidade, por vezes, de espécies. Hoje em dia a gente também pode repensar essa ideia de um progresso orientado de forma tão fechada, né, como a gente encontra aqui. E aí o caipira seria uma reforma agrária que mudaria a vida do caipira, né? Ele passaria a produzir mais, mas isso não houve, né? A gente não teve essa reforma como desejada aqui. Só para... Estou pensando nesse caipira feminino, né? E como uma vaca, uma vaca que tem uma outra personalidade muito para esse lugar. Tem eu estou imaginando um caipira que você transforma, a tecnologia chega, o marido também conversa, e ele deixa de ser caipira e ele viraria um outro fenômeno da gente mudar. Sim. Tem alguma coisa nessa direção? Tem. Ele tem uma preocupação, ele lê vários estudiosos que, inclusive, pensam a questão colonial, muitas vezes, das relações, né, dos processos de aculturação. E ele tem esse interesse. Aí ele tem todo, no final do trabalho, né, uma argumentação no sentido de que o caipira pode se fechar para esse mundo moderno,
e ficar muito apegado à sua forma de vida como uma defesa. Ele pode perder toda a sua forma de vida, migrar para a cidade, né, desenraizar e se tornar o proletário das periferias. Ou ele pode, aí é o que o Antônio Cândido deseja, né, acha desejável, né, ele pode incorporar traços que sejam úteis para ele e manter traços da sua própria cultura que sejam também úteis para ele. Eu achei interessante, eu fiz uma analogia, né, no Para Além das Palavras, com o que o Antônio Cândido fala da própria literatura, né? Porque ele sempre fala que a literatura precisa, né, ter um equilíbrio entre as influências estrangeiras, digamos, e a sua tradição local, para que ela não fique muito fechada ou provinciana e também para que ela não fique descaracterizada, né? Um pouco parecido, assim. Mas o termo que ele usa é, no caso, assim, positivo, seria uma espécie de aculturação do caipira ao modo de vida urbano, sem que ele desestruture completamente o seu modo de vida, ou seja, algo mais paulatino. Muito rasos, né? No fenômeno do sertanejo. Assim, você poderia pensar como uma consequência dessa implicação no modo de ser, que é uma tecnologia, mas que não migra para a cidade e continua no meio do caminho. Sim. Os parceiros do Rio Bonito têm também muita relação com os sertões, eu acho. Eu tento também apontar um pouco disso no terceiro capítulo desse livro, porque existe também uma ideia, né, de um isolamento do caipira que vive isolado no seu mundo e que de repente é transtornado, né, por uma transformação econômica que chega com esse processo de modernização do campo. E isso também chega como uma espécie de violência, né, para a vida do caipira. Não é um massacre, como, né, uma guerra de extermínio, mas é um modo também de desestabilização do modo de vida caipira. E o caipira também é pensado como uma espécie de retrógrado, né, aquele que voltou no tempo, regrediu, como o sertanejo do Euclides da Cunha. E também há uma ênfase na mestiçagem branco-indígena, como se a mestiçagem com o negro não fosse relevante para a constituição do caipira, como não seria para a constituição do sertanejo, que é também mais uma questão, como a questão racial quase que ela desaparece, né, como ela não é nomeada, surge como uma hierarquização sociocultural, surge nessa questão da dieta, né, também mas é muito curioso, porque não aparecem, os negros sempre aparecem como vinculados às fazendas, como tendo sido então escravizados, então eles não são os caipiras são os homens livres. No entanto, a gente tem vários quilombos, a gente tem várias situações que poderiam, né, ter levado a uma comunicação entre descendentes, né, de pessoas que foram escravizadas e esse modo de vida caipira. E uma das famílias que o Antônio Cândido vai estudar no presente, né, dele, nos anos 40, 50, era uma família negra. Mas isso não surge como... é como se fosse um acaso. É curioso. Aí eu acho que é uma coisa assim, inconsciente do inconsciente paulista, de uma construção que o Antônio Cândido está imbuído, né, ainda mais na USP, né, e no contexto que ele se formou, ele está imbuído de uma ideia de que o paulista é descendente do bandeirante, que se encontrou com o indígena, e aí mas todo um mito. Defende, né, que o proto-brasileiro é o branco com o índio, com a Índia, na verdade. É o branco com a Índia, que é o proto-brasileiro, e depois o negro já se soma àquela nacionalidade já constituída. E é um texto que o Francisco Ribeiro termina nos anos 90, defendendo esse tipo de ideia. Que o negro já veio já num estágio já formado desse proto-brasileiro
né, e que o negro não contribuiu em nada com a cultura brasileira, dessa riqueza. Coisa, né? É. O Gilberto Freire, né, teria outra... O brasileiro. E o Silvio Romero e o Gilberto Freire tinham né, uma outra... O Gilberto Freire é muito, em alguns momentos, no Casagrande Senzala, ele é bem contundente contra uma espécie de... Ele fala de indiofilia, né, no Brasil, esse amor pelo indígena e a desconsideração da presença, né, das culturas africanas no Brasil, que para ele é fundamental. Que o negro contribuiu na difusão da língua portuguesa que ele aprendeu aos gritos do feitor. Gente, essa foi a contribuição. Impressionante. Mas isso tudo escrito naquele estilo colorido. Uhum. Essa preferência indígena, né? A gente vê no romantismo. Pois é. Realmente, Uhum. não é o amor das pessoas. Mas o Antônio... Na prática, Você fala Sim. Agora, o Antônio Cândido, ele fala que para ele foi revolucionário. Tem um texto dele sobre a questão do racismo. Posso até mandar para vocês. Que para ele foi revolucionário, no processo formativo dele, ler Casagrande Senzala. Porque diz como ele cresceu num ambiente racista e ele não tinha condições de perceber o ambiente que ele vivia. E o Casagrande Senzala foi... Aí ele diz, as pessoas podem não entender hoje, né, como esse livro, hoje, anos 80, acho que é a entrevista. Mas na minha geração foi muito marcante falar da importância, né, da presença negra na cultura brasileira. Mas eu acho que no caso de São Paulo e dessa identidade do caipira é algo que passou, ele não atentou para isso, né? Porque havia realmente algo muito forte nesse sentido de localizar esse caipira como... Só que mesmo esse caipira, isso eu estou estudando mais recentemente, né? Esse caipira descendente do português regredido, né? Que adere a modos de vida indígenas, ele é uma espécie de, ele fala, um subnutrido, um sub, né? Sempre aquele que está no mínimo de um desenvolvimento possível. Ele se alimenta só para se manter vivo, mas não tem força para trabalhar de fato. Ele só consegue viver porque a terra é muito fértil, porque tudo... Ele coleta, né, frutas, ele caça. Se ele tivesse que trabalhar mesmo, ele não conseguiria, porque ele está subnutrido e com verminoses. Então, essa figura que o Lobato vai, né, construir com o Jeca Tatu, inclusive. Né? Só que o Jeca Tatu, já do Monteiro Lobato, que já estava mesmo vinculado ao movimento eugenista, né? Como o Fernando de Azevedo, o Jeca Tatu pode melhorar se ele tomar o biotônico Fontoura, que também foi feito por por esse Fontoura vinculado ao movimento eugenista. Então existia, digamos que, uma regeneração possível para o caipira. Talvez, aí é uma questão para se avaliar. E os descendentes que fossem pensados como descendentes de negros, qual era a visão nesse contexto, né? Mas como Antônio Cândido marca, né, essa saída, ele se define a geração dele como uma geração que abandona, que coloca em descrédito o pensamento racial, isso não está discutido por ele. Aí a gente é que tem que pensar, bom, existe ainda um inconsciente desse pensamento racial, né, embaixo dessas categorias primitivo, rústico, civilizado, a gente pode ler ainda essas outras categorias? Como que a gente poderia fazer, né? O que a gente pode fazer com isso? Porque eu acho que para o Antônio Cândido tudo estava muito bem resolvido, no sentido de que foi entendido que qualquer pensamento, assim, qualquer hierarquização racial não tinha base científica. Isso está para ele muito
colocado. Então, não seria possível, admissível. Então, mas ele acredita que há base científica para quê? Para avaliar a dieta, para avaliar, né, o nível de desenvolvimento tecnológico, para avaliar se a forma de sociabilidade, se ela é rica ou se ela é pobre. Então, aí ele vai avaliar. E ele acha que é possível avaliar especialmente no que se refere a diferentes grupos sociais de uma mesma sociedade, porque os caipiras são parte da sociedade brasileira. Ele fala sociedade caipira, mas essa sociedade é parte de uma sociedade maior e ela está conectada, né, ela é o campo, né, vinculado à cidade, não é uma sociedade indígena, mas o caipira vai ser sempre descrito como aquele que se aproximou do indígena. Então acaba vendo o indígena como uma espécie de figura que aparece sempre como esse primitivo, mais primitivo, que atraiu o caipira. Bom, gente, passando, né, para o estímulo da criação literária, ainda que brevemente, acho que a gente não teria tempo de ler todos os trechos que eu selecionei, mas vocês vão receber, né, para verem os que eu destaquei. O que eu acho muito interessante nesse texto, relendo, né, é como existe um empenho em marcar, né, uma diferença entre o mundo, né, do civilizado, por um lado, que detém a escrita, e o mundo do primitivo e do rústico, que tem uma produção oral. Então, essa é, fundamentalmente, né, a grande diferença que ele quer pensar. De início, ele vai falar dos perigos, né, de se abordar e lidar com as diferenças entre primitivos e civilizados, porque a gente pode incorrer no que ele chama de, acho que é de uma espécie de antropocentrismo, né? Ele diz, existe uma cilada antropocêntrica, que eu acho que hoje a gente diria etnocêntrica. Você, a partir da sua perspectiva, da sua cultura, julgar a cultura do outro. Então ele está muito antenado, aqui ele já está trazendo essa introdução do texto, é bem interessante, porque ele vai falar de várias teorias que tentam marcar uma diferença entre primitivos e civilizados, vai falar do Lévi-Strauss, vai falar do Lévi-Strauss, e aí ele próprio diz, né, que foi aluno do Lévi-Strauss na USP, e ele acompanha a obra do Lévi-Strauss. Então ele já teria, nesse momento, em 65, ele já cita também o Pensamento Selvagem, esse livro do Lévi-Strauss. Então ele vai se posicionando, ele vai dizer, bom, pensar numa mentalidade primitiva, como se houvesse uma outra forma, né, da mente do primitivo funcionar, seria um modo de reativar uma espécie de animalização do indígena, do primitivo, né? Como se o primitivo fosse muito diferente do civilizado, ao ponto de não ter capacidade de pensar logicamente, né? E seria um modo de aproximar o primitivo do animal, mais uma forma de fazer isso. E aí ele vai se aproximar, né, do Lévi-Strauss e sugerir, né, citando o próprio Lévi-Strauss, mostrando, né, que o Lévi-Strauss apresenta, né, no Pensamento Selvagem a capacidade, né, inquestionável, né, de todas as sociedades, de todas as culturas, de elaborarem pensamentos lógicos, relações lógicas entre termos, e que isso seria constitutivo da mente humana. A diferença é que essas lógicas são produzidas com coisas diferentes e aí você constrói mundos diversos. Mas a capacidade de estruturação de relações lógicas e organização do mundo e produção de sentido no mundo seria algo próprio do nosso cérebro, né? Seria algo constitutivo da espécie. Então, Antônio Cândido faz uma introdução falando, bom, é complicado falar de diferenças entre primitivos e civilizados, não vou fazer isso, né, porque eu concordo com Lévi-Strauss, mas daí vem
se não há uma diferença de mentalidade, se a mente não é diversa, há uma diferença, daí ele vai dizer, e essa é a proposição dele, de estímulos para a produção cultural. E essa diferença de estímulos decorre de uma diferença do modo como a sociedade se organiza. Então é a diferença da organização social, e aí, bom, o Antônio Cândido, né, marxista, já nos parceiros também, a Marx é uma referência muito importante para ele pensar a técnica, pensar tudo que eu falei, né, do desenvolvimento tecnológico, da transformação do meio, tem todo um repertório marxista. E aqui ele vai dizer, bom, o que existe é uma diferença na base econômica. Então, uma sociedade que se organiza como uma sociedade primitiva, que é o termo, né, que ele utiliza, em torno, por exemplo, né, da caça e da coleta, de uma agricultura rudimentar, ou em torno da pastorícia, como o pastor Nuer, essas sociedades, elas vão levar a que as pessoas se conectem com a dimensão, digamos que material da vida, de forma muito mais direta do que as sociedades mais complexas, ou, como ele diz, civilizadas, avançadas, em que a nossa, digamos que, relação com o que proporciona, né, a nossa sobrevivência não é imediata. O nosso alimento não é produzido no meio que a gente vive, né, no nosso meio imediato. A gente tem uma relação, uma rede muito vasta e complexa, né, extremamente estendida de relações, para que a gente daí encontre, né, as condições para a nossa vida se manter. Então, fundamentalmente, como há modos de vida muito diferentes, conexões muito diferentes com a base econômica, há diferentes estímulos de produção literária. Então, a gente vai ver que essa é a grande diferença que ele vai querer marcar. Né? Os estímulos do poeta primitivo não são os mesmos estímulos do poeta civilizado. Fundamentalmente é isso. Mas, inicialmente, né, a gente tem a elaboração de um modelo teórico em que justamente a gente vai ter a ideia de função, né, que é uma noção que a gente vai acompanhar no curso. E aqui o que ele vai sugerir é que toda a literatura, seja, né, dos povos civilizados, seja dos grupos iletrados, que isso daí reúne os rústicos, né, caipiras, sertaneiros, todo o ambiente rural e outras sociedades que seriam sociedades primitivas, e aí ele traz exemplos tanto desses rústicos como desses primitivos, que seriam todos iletrados. Isso também é uma questão, né, a ser discutida, mas, bom, vamos tentar entender o modelo do Antônio Cândido. Aí ele diz, né, só a consideração simultânea das três funções, função total, função social e função ideológica, permite compreender de maneira equilibrada a obra literária, seja dos povos civilizados, seja, sobretudo, a dos grupos iletrados. Se naquela os aspectos propriamente estéticos sobressaem de maneira a realçar a função total, nesta, a função social avança para primeiro plano, tornando-a ininteligível se não for levada na devida conta. Então ele novamente quer pensar como a sociologia, né, como as ciências sociais em geral, né, a antropologia também, podem ajudar os estudos literários. Aí ele vai dizer, bom, no que se refere à literatura erudita, auxiliam, mas são secundários. Prioritária é a teoria da literatura, que nos ajuda a entender a dimensão estética. Já na produção dos grupos iletrados, a função social seria predominante, então essas disciplinas são, né, mais importantes para que a gente possa acessar a poesia oral, digamos, dessas sociedades. Então, a função total, como ele vai definir, é a função estética. Ele chama de função total no sentido de que o poema, né, ele está trazendo sempre exemplos de poemas, o poema se apresenta como um todo, uma totalidade em si. As palavras garantem uma espécie de totalidade.
Por isso, né, a função estética seria essa função total. E a função social está ali também, a função ideológica está aí também. Então, a função social é a função que aquela obra, né, e a sua circulação desempenha naquela sociedade. Afirmação de valores, né, tem uma série de funções específicas na sociedade em que aquela obra surgiu e circulou inicialmente. A função ideológica envolveria as intenções. Quais as intenções como o que é do produtor e também daquele que é receptor daquela obra, o que há de intencional nessa atividade. Mas ele mesmo diz que o mais importante é a função total e a função social, porque nem sempre a intenção se materializa na própria obra, né, inclusive. Bom, aí o que ele vai defender então é de que para estudar, né, um Baudelaire, um Mário de Andrade, a sociologia talvez seja secundária, mas não para entender os contos populares, as modas de viola, as adivinhas ou o canto de morte dos tupinambás. Aí ele diz, é porque na literatura oral, o mergulho na circunstância determina uma estrutura de palavras com menor autonomia. Esta só se desenvolve quando a obra, não dependendo essencialmente para ser criada e comunicada de nenhum ato coletivo, ganha independência em relação às condições de produção. Aí o trabalho artístico com a palavra, isto é, a composição, adquire tal requinte que mesmo quando a obra é escrita para ser executada, é o caso das peças de teatro, ela adquire a singularidade e a aparência de coisa incondicionada, peculiar aos textos literários propriamente ditos. Assim, uma tragédia grega, composta para ser encenada em dadas ocasiões e de certa maneira, pode ser lida hoje e guarda, nessa leitura, um impacto suficiente para sentir a pujança da sua função total. É que na literatura erudita, a extrema plurivalência da palavra confere ao texto uma elasticidade que lhe permite ajustar-se aos mais diversos contextos. Então, daí essa função total que poderia ser averiguada, né? Assim, quando a gente se envolve, né, com uma obra sem a necessidade de recursos que não sejam a própria palavra. Então, acho muito importante esse exemplo do teatro, né? É porque a gente só lendo a peça, ela já produz os seus efeitos, a gente não precisa da encenação, que a gente conseguiria perceber essa pujança da função total. Então, fundamentalmente, ele está notando, né, que na literatura primitiva e rústica existe performance. É preciso voz, é preciso gesto, é preciso todo um contexto. A obra existe no corpo. E ele vai falar muito também que se dá num âmbito coletivo, enquanto que a escrita aponta para uma espécie de produção e recepção individual. Quando a gente lê a peça teatral, a gente fica totalmente focada no texto. A gente não sai dali. A ideia dele é essa. Só é possível fazer isso porque ali há um trabalho que ele diz que é um requinte com a palavra. Coisa que não haveria, do mesmo modo, na produção que ele chama de primitiva e rústica. Para que você possa entender esses textos orais e perceber a sua força estética, a sua dimensão estética, só em presença. Então, é como se a necessidade de um estímulo audiovisual sugerisse um menor, digamos que, desenvolvimento do trabalho com a palavra. Né? Ele parece sugerir isso, a gente vai discutir mais ao longo do curso. Eu pesquiso, fiz no mestrado. E aí eu fui levar a parte de um capítulo para fazer a apresentação em uma disciplina. E aí, quando eu fui fazer a leitura da transcrição, eu transcrevo o slide para poder fazer análise. E aí o pessoal ficava meio que viajando. E quando eu trago o vídeo, né, do Slammer performando, foi uma outra proposta. Uhum. E aí todo mundo falou, agora faz sentido exatamente isso que você está apresentando. O quadro é transcrito e agora falado.
Interessante. Exatamente isso, quer dizer, o texto não é suficiente, ele é parte de algo maior, né? O que eu acho que a gente pode considerar, né, também é que se a gente dá sentido para uma tragédia grega, é porque a gente tem uma série de elementos da nossa cultura para a gente dar sentido. Então, o poema Nuer que ele traz, né, porque ele vai trazer vários exemplos, é um texto bem interessante, e ele vai tentar contrastar. O que eu acho sintomático nesse texto, e a gente até pode começar a aula que vem, talvez, retomando esse texto, é que ele está sempre falando, notem isso, nós, os civilizados, eles são os primitivos e os rústicos. E aí se cria uma comunidade dos civilizados que junta nessa comunidade Rilke, Vitor Hugo, Guilherme de Almeida, né? Ele junta os eruditos, digamos, do Brasil e do exterior nessa comunidade de letrados. Então eles fazem parte desse mundo, o mundo da civilização. E aí ele também acaba juntando, né, em uma comunidade diversa, todos os que seriam esses iletrados. Então ele compara um poema, né, de um pastor Nuer, os cantos fúnebres, né, indígenas, ele vai a cantos do sertão do Nordeste. Então ele vai comparando, porque qual é a relação? Todos são todos produzem uma poesia performática, uma poesia oral. E aí é que eu acho que é a questão, né? Hoje em dia, por exemplo, lendo a Leda Maria Martins, Performances do Tempo Espiralar, em que ela chama muita atenção para a sofisticação, né, e para o trabalho estético elaborado da performance. Ela, inclusive, é do teatro, né? E ela trabalha muito, né, com isso e tem uma teorização que eu acho muito importante para a gente, né, pensar a poesia em geral, oral ou escrita. A gente dos estudos literários pode, acho que, se beneficiar muito da leitura dos trabalhos dela. E eu acho que ela está discutindo essa história, né, de desqualificação da dimensão estética da produção, né, performática. Eu acho que a Cláudia Matos, no livro que eu mencionei, sobre o Silvio Romero, também. Ela tem toda uma discussão, uma problematização dessa história do letrado construindo o folclore. Eu acho que essas categorias, né, cultura popular, folclore, tem uma genealogia. O Antônio Cândido, quando ele leu o Silvio Romero, discutiu o Silvio Romero, ele não criticou essas categorias, ele incorporou. E é legal ler a Cláudia Matos, como ela também discute essa história, né, no caso do Antônio Cândido, me parece que para ele, nesse texto, né, Os Estímulos da Criação Literária, ele volta para a alimentação, porque ele estudou muito, né, estudando os caipiras, ele cita Audrey Richards, e aí o que ele vai falar fundamentalmente é a emoção que o primitivo e o rústico pode sentir com a alimentação não é a que o civilizado pode sentir, porque o civilizado não vive angustiado com a sua sobrevivência, não depende do meio imediato para produzi-la. Então as emoções não são as mesmas. Aí ele vai, por exemplo, falar que na literatura erudita, né, de um poeta civilizado como Vitor Hugo, né, ele cita o poema, quando há uma relação, uma menção à natureza, ao vento, é um vento que já é uma representação mental, já é simbólico. Quando o poeta Nuer vai falar de vento, é o vento concreto, é o vento específico que anuncia a quadra do leite farto. Ou seja, aquele vento vem para o poema para lembrar a todos uma sensação de satisfação física, de barriga cheia. Então ele vai dizer que esses estímulos, que seriam, né, essa qualidade nutricional do alimento e a sensação de satisfação com a alimentação, é assunto de poesia primitiva e rústica, e não de poesia civilizada. Os estímulos para o poeta civilizado são essa natureza já como uma representação mental,
o amor, Deus, enquanto que o estímulo para o primitivo e para o rústico é a comida, né? Aí ele vai dizer, ou assim, a satisfação, a alegria por comer, né? O bem-estar que a comida traz. Aí ele vai dizer que quando aparece o alimento na literatura erudita, muitas vezes aparece fruta. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Aqui, ó, o Guilherme de Almeida. Mas sem nenhuma dimensão fisiológica. Nutricional. A qualidade nutricional não está em pauta. É a beleza da forma da fruta. Então é já uma apreciação estética. Aí o que ele diz, né? Em todos estes casos, como é notório, né, da literatura erudita, não há vestígio da dimensão fisiológica. Inversamente, o aspecto estético ou simbólico neles presente não ocorre na poesia do primitivo, ou pelo menos não ocorre separado do aspecto fisiológico, pois para o primitivo a emoção orgânica da nutrição pode manifestar-se livre e diretamente no plano da arte, sem necessidade de numerosas mediações que o civilizado estabelece entre ambas. Observa-se ainda que há uma diferença de função nos dois casos. Para o primitivo, o alimento pode desempenhar um papel genérico de inspirador, de motor de outras emoções. Papel que para o civilizado é atribuído a outras realidades, como o amor, a natureza, Deus. E mais ainda, enquanto para o primitivo a emoção é condicionada por uma referência aos alimentos básicos, o leite, no caso dos Nuer, nós podemos ver que para o civilizado estes só se vinculam ao universo da emoção estética se passarem por um processo de perda de sua realidade nutritiva. E, em geral, o escritor prefere, em tais casos, alimentos simbólicos, leite, pão, vinho, ou que, não sendo básicos e tendo aspecto ornamental como as frutas, podem ter qualidade nutritiva relegada facilmente para segundo plano. Aí fica, certas manifestações da emoção e da elaboração estética podem ser melhor compreendidas, portanto, se forem referidas ao contexto social. No caso dos grupos primitivos, é maior a importância deste, dado o caráter imediato com que as condições de vida se refletem na obra. Sobre a unidade fundamental do espírito humano, as diferenças de organização e de nível cultural determinam formas diferentes de arte e literatura no primitivo e no civilizado. Então, do primitivo está colado ao corpo, seja porque é performance, depende da voz, depende do próprio corpo para existir, seja porque as palavras estão coladas ao referente concreto, né? O vento é vento, o vento concreto, específico, o leite é leite, que enche, né, a barriga. Já o civilizado vive camadas e camadas já mediadoras, né, dele com relação à realidade concreta. Então tudo já é simbólico, já é representação e não realidade concreta. É como se o poeta primitivo tivesse num embate direto ali com a realidade material. Eu acho que aí tem muita coisa para a gente pensar, né? Porque a gente vai ter oportunidade de fazer isso ao longo do curso, porque já são 8 horas, né? E não sei se alguém tem alguma colocação, uma pergunta. Ah, olha! Maravilha! Ótimo! Perfeito! Então, merenda. Muito obrigada.